Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixa eu contar um pouquinho que esse canal aqui eu te levo do diploma ao faturamento de 25 mil com a odontopediatria, tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Carla Sângela, eu sou especialista em odontopediatria, tenho mestrado, doutorado em clínica odontológica, sou professora de uma universidade aqui em Fortaleza e também sou coordenadora do curso de especialização em odontopediatria. Atendo criança há 17 anos, né? O meu consultório só faço odontopediatria e eu também tenho uma clínica e, enfim, vários cursos na área da odontopediatria e agora cursos também mais recentes em gestão, em administração de clínica, enfim. Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vim com conteúdo dessa live muito legal. Adoro trabalhar pessoalmente, né, com estratégias de comportamental. E hoje eu pensei nesse tema da gente conversar um pouquinho como se destacar, né, como dentista infantil, sendo referência e usando estratégias para garantir e construir uma reputação excepcional. Deixa eu só controlar um pouquinho essa luz aqui, que tem uma luz aqui em cima de mim que a minha cabeça fica... eu não posso sair dessa posição, que fica dando o foco aqui em cima, né? Mas vou tentar ficar aqui pra gente conseguir fazer essa live direitinho. Gente, como é importante, né, esse tema e como eu vejo como uma ansiedade da gente realmente se destacar como uma dentista infantil, né, sendo referência. A gente pensa muito, né, como é que surgem essas estratégias para ganhar dinheiro, né, retorno financeiro e construir uma reputação excepcional atendendo criança. 2 segundos, gente, que a Júlia aqui hoje tá bem agitada. Juju, mamãe tá conversando com um monte de pessoa, filha. Então, gente, eu já passei por esses anseios. Eu tinha, né, no meu começo de carreira, uma vontade muito grande de ser reconhecida, de realmente me tornar referência, né, nos atendimentos infantis, de realmente os pais terem essa percepção, né, do trabalho excepcional, né, e incrível que eu faço. E para a gente realizar isso, realmente demanda, né, algumas fases que a gente tem que passar para a gente conseguir alcançar. E eu sou uma prova viva que isso é possível, né? Eu passei por essas fases e digo que o retorno realmente vem, né? Quando a gente começa a construir essa carreira, essa reputação, realmente o retorno vem. E quando a pessoa fala assim, isso gera tempo, né? O tempo é um fator fundamental para construir uma reputação excepcional. O tempo ele né? Eu preciso de uma caminhada para isso, mas o seu reconhecimento, isso independe, né, do tempo. Eu consigo trabalhar esse reconhecimento recém-formada, Carlinha? Consegue, tá? O recém-formado, eu digo que tem um foco muito grande para construir, né, esse reconhecimento. E para isso, eu preciso de estratégias. Não adianta eu ir trabalhando de qualquer forma, de qualquer jeito, né, mostrando o meu serviço, os meus resultados de qualquer jeito, né, que acaba que esses resultados eles vão se perdendo com o tempo e a gente não gera esse reconhecimento, né, que é o nosso objetivo principal. E aí deixa eu falar um pouquinho como é que as pessoas confundem esse tema, né? A gente tem tanto desejo de ser reconhecido, né, que às vezes a ideia ela se perde no contexto, vamos dizer assim, né?
Às vezes a pessoa pode achar que o reconhecimento é só ter uma boa habilidade de atender criança, né? Ah, não, eu vou ser reconhecido porque eu sou uma tia legal, eu faço brincadeira, eu me visto legal, porque eu desenvolvi um caso isolado, né? E às vezes esse reconhecimento ele não vem nessa proporção. E às vezes é decepcionante pra gente dizer, poxa, eu tenho uma roupa colorida, um sapato colorido, eu faço piada no consultório e eu não tenho esse reconhecimento. Não é por esse lado, né? Às vezes é muito mais importante que a gente considere, lógico, a minha habilidade, mas também que eu consiga trabalhar outros comandos, né? Além da marca pessoal, do marketing, do engajamento. E muitas pessoas acham que é só isso, é só o marketing pessoal, ou é só a sua gestão de marca, seu engajamento nas redes sociais, e o reconhecimento ele não vem só disso, né? Eu acredito que esse tema de ser reconhecido, né, de realmente das pessoas lhe ver como uma pessoa de cuidado, de trabalhos odontopediátricos, isso tem uma oportunidade única. Por quê, gente? Quando a gente começa a se destacar, ser reconhecido no mercado, eu aumento grandemente o meu potencial de capitalização e fidelização dos nossos pacientes, né? É uma expansão muito grande, né? Vamos dizer assim, praticamente falando, quando eu tenho esse reconhecimento, fica mais fácil o paciente chegar até mim e fica muito mais fácil eu fidelizar esses pacientes quando eles chegam no consultório e têm uma experiência comigo. Então a gente precisa fazer essa construção de reputação e para realmente com que fique mais fácil e simples essa reputação. De manhã mais cedo eu falei com vocês a respeito de como é fácil atender paciente pelo plano, né? Porque a gente não precisa do marketing. A pessoa vai lá, acessa os credenciados do plano e marca uma consulta. Isso é muito fácil porque tem, não sei, 3 milhões de pessoas cadastradas naquele plano e ela tem poucos profissionais que atendem ali, então é muito mais fácil chegar a uma demanda maior de paciente. Mas eu consegui que realmente esses pacientes, eles me reconheçam, eles me vejam num mundo onde tem redes sociais, onde existem muitos dispositivos de, vamos dizer assim, de persuasão mesmo, de espalhar conhecimentos por aí, é muito mais difícil captar um paciente, né? E através desse reconhecimento, a captação fica mais fácil. Deixa eu contar uma história que aconteceu ontem mesmo lá no consultório, que eu fiquei muito feliz. Foi que chegou uma paciente, ela começou a conversar comigo e na minha clínica eu tenho vários odontopediatras. E ela pediu para marcar para a doutora Carla e coincidentemente existe eu, Carla, e existe a doutora Carla também, uma com K, outra com C. E aí a minha atendente marcou para outra doutora Carla. Quando essa paciente chegou na doutora Carla, ela foi atendida e tudo, mas essa paciente retornou outro dia, agora com a Carla, que ela queria, e ela me contou essa história, que tinha ido para ortodontista e agora, mas queria muito ser atendida por mim. E ela me contou como é legal esse negócio da reputação. Ela, na verdade, afirmou, né? Ela falou assim, doutora, eu não sei se você sabe, mas que você é a dentista da sala dela. Você é, então todas as mães trazem, você é doutora de fulano, fulano, fulano. Falou o nome de 5 crianças. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu até brinquei, disse assim, gente, vamos marcar um encontro aqui dentro do consultório com todo mundo, vai ser bem legal. Mas, como é fácil esse processo de captação do paciente depois que você
constrói essa reputação, fica mais fácil, né? Você tem um marketing de indicação sem precisar gastar horrores com anúncio, né? Tempo com postagem, porque quem faz a indicação é quem realmente viveu aquela experiência com o filho. E isso é bom, tá? Fora que uma experiência positiva no seu consultório, uma resolução de um tratamento com perfeição, né, que agrada tanto a criança e os pais, isso faz com que os pais eles fiquem felizes, né, e a criança muito mais, e que fidelize esse paciente. Então, essa reputação é muito mais fácil de ser construída e o retorno ele vem sim, o retorno ele vem. Mas eu preciso fazer, né, esse passo a passo da construção de reputação. Não adianta eu pular fases, eu querer fazer muito rápido para construir essa reputação. Ela tem que ser mesmo bem devagar, tá? E quais são os benefícios da gente ter essa reputação, né? Ter esse reconhecimento? Primeiro, é tão importante a gente virar autoridade. Não sei se vocês já escutaram isso, né? Na internet, mas a gente ter autoridade, ser conhecida como autoridade naquilo que a gente está proposto a trabalhar, a fazer, isso é muito importante para construir uma boa reputação. Então, assim, construir sua autoridade como odontopediatra, como dentista que atende criança, que realmente desenvolve os casos com excelência, que trabalha bem com condicionamento, que consegue trabalhar as crianças que têm mais problemas comportamentais, fazer com que essa criança tenha uma experiência positiva, supere os medos e ansiedades em torno do atendimento odontológico. Isso cria sim, isso faz com que você seja autoridade na área. As pessoas passam a lhe enxergar de forma diferente, tá? Quando você faz isso, os pais eles tendem a procurar profissionais que são conhecidos pela sua excelência, né? Qual é o pai que não quer, né, tentar proporcionar ao seu filho a melhor experiência, o melhor tratamento? Claro que sim, gente. Então, isso é também um benefício de você criar essa reputação de até manter uma reputação que às vezes a gente cria e acaba que a gente não consegue manter essa reputação pelas atitudes que eu faço, certo? Outro ponto importante é a fidelização dos pacientes, né? Um desses benefícios da gente ter essa reputação é essa fidelização, como eu falei para vocês. Gente, o paciente vai, ele gosta, ele volta porque ele reconhece, né, você como uma dentista de excelência. Gente, criança, bebezinha, nossa, eu tô assim, essas semanas eu recebi muitos pacientes meus que já são pré-adolescentes e adolescentes. E imagina, eu já tenho 17 anos, crianças, e eu tenho pacientes fidelizados do período que eu comecei, que eu iniciei clinicamente atendendo, né? Pacientes que hoje já têm 16, 15 anos. Então, eu tenho esses pacientes que foram lá do começo, né? Quando eu ainda nem era especialista, eu só atendia criança, né? Era dentista que atendia criança. E eu tenho esses pacientes fidelizados até hoje. E, Carla, eles vão ficar com você até quando? Isso é um anseio dos pais para me perguntar. Ficam com você até quando esses pacientes? Eu brinco com os pais e digo, até ele ter vergonha de ser atendido pela tia Carla. Então, assim, reputação, gente, fideliza paciente sem custo, tá? Você não precisa estar fazendo propaganda para essas fidelizações. Isso é maravilhoso. Outra coisa é a oportunidade de networking, né? Quando eu tenho essa reputação, eu melhoro a minha colaboração com parcerias, né, com outros profissionais, com instituições, com o próprio colegas. Gente, tem demanda no consultório de colegas que não fazem determinados procedimentos na odontopediatria e me caminham para atender. Porque eu vou tomar o paciente do colega? Nada, isso é parceria, tá? Faço o procedimento, o paciente retorna para o colega. Então, assim,
é legal esse reconhecimento. É tanto a família como os próprios parceiros, colegas que estão com você na área. Então é importante a gente ter esse network, né? Eu fiquei outro dia, eu não lembro de quem eu li, se foi num livro, eu não lembro do que eu li, mas que o cara disse assim, sabe o que é muito importante para o seu crescimento pessoal? A sua concorrência. A gente aprende com concorrência, aprende demais com a sua concorrência, né? No que eu preciso melhorar, no que o colega está fazendo que é massa, né? E eu não preciso ter medo da concorrência, e sim querer essa troca de network, né? Eu não preciso ter uma amizade sincera, fiel para sempre desse colega, mas quanta troca a gente vai ter, tá? Trabalhar nesse mercado sem estar puxando o tapete de ninguém, trabalhar para que todos cresçam bem, né? Isso faz parte desse processo, isso faz parte da construção do reconhecimento, né? E às vezes eu até fico chateado quando um dentista chega falando mal do colega. Hoje eu disse na aula de especialização, pô, eu fico muito contrariada quando a mãe fala assim, ai doutora, foi na alta dentista, a dentista segurou ele fez ele à força, chorando. Qual foi a falha de comunicação que teve aí com a colega? Porque a gente sabe que às vezes é necessário uma contenção física para poder, né, não machucar a criança, para a gente realizar aquele procedimento com excelência. E que aquilo ali não vai traumatizar, na verdade vai fazer com que a criança evolua, ela aprenda, né, o que é atendimento clínico. Mas, às vezes, a pessoa, a família, fala de uma forma com o colega sem compreender os motivos. Isso é erro da mãe? É erro do colega? Não, ali faltou uma comunicação, né? Para que realmente ela veja aquilo e diga, pô, legal essa atitude que o profissional está tendo. Então, assim, a gente peca às vezes ainda por causa dessa falta de comunicação entre a gente e a família, a própria criança, né? E isso gera reconhecimento, né? Se eu tenho uma boa comunicação, a forma com que eu transmito o meu plano de tratamento, a forma com que eu conduzo meus atendimentos, isso vai gerar, com certeza, né, uma visão diferente sua e um reconhecimento profissional, certo? Eu sei que muitas vezes você pode até pensar assim, poxa, eu queria ser reconhecido, eu não sei por onde começar, como é que eu vou construir essa minha reputação? Eu entendo que pode até parecer um desafio quando a gente sai da faculdade, né, a possibilidade de coisas, mas poucas oportunidades. E aí, gente, o dentista que está começando agora, esse é meu conselho assim para a galera que está começando agora. Como é que a gente deixa fazer, né, as oportunidades? Poxa, Carla, eu tô aqui, não trabalho num consultório que não é meu, mas tenho o desejo de trabalhar, de ser reconhecido. Será que eu não vou fazer estratégias para criar oportunidades para mim? Claro, você tem uma estrutura física para trabalhar, você tem material, tudo para trabalhar, dá o seu melhor ali, tá? Faz com que os pais dos pacientes lhe reconheçam, faz seu nome, como o pessoal diz, né? Faz teu trabalho com excelência, explica para os pais desse paciente, enche eles de informação, motiva essa criança, tá? Isso aí você está lançando estratégias para o seu crescimento, para o seu reconhecimento, tá? E aí tem muito mais gente que fala assim, Carla, a construção de reputação ela é lenta, né? Dura anos e tudo. Eu não consigo 1 ano, 2 anos. Isso até pode até te frustrar. Eu entendo que pode te frustrar, né? Mas o que eu digo? Gente, embora o processo pode ser gradual, sabe? Como se estivesse subindo uma escada, degrau por degrau, os resultados, eles são duradouros. A Carla que eu sou hoje é porque foi um dia eu dei o primeiro passo e quis me modificar. Eu quis iniciar. Eu queria ser reconhecida. Então eu comecei lá naquele atrás, sabe? Sem consultório,
Eu comecei lá atrás atendendo no setor público, atendendo em clínica popular. Eu comecei depois, fui mais audaciosa, aluguei em turno. Então, a Carla que sou hoje foi porque eu comecei lá atrás, eu dei o primeiro passo, né? Eu me arrisquei. E esse crescimento, ele né, exponencial, ele não é uma coisa pontual. Ai, não é agora, pá, sabe? Isso vai crescendo aos poucos mesmo, mas, como eu disse, os resultados é para toda a vida, né? Há 17 anos atrás, eu tinha poucos pacientes e hoje em dia eu tenho orgulho de dizer, eu tenho muitos pacientes fidelizados no início que eu comecei sem ter especialidade, por só gostar de atender criança e por ter afinidade de atender criança. Claro que depois desse período, a gente tem que ir se capacitando, estudando, né, se aprofundando no conteúdo. Gente, isso é uma construção, tá? Reputação não é da noite pro dia, certo? Eu costumo muito pensar em reputação, que a pessoa pensa que é assim, ó, cara, a pessoa tem um parto e dá o nome da criança. O nome da criança é a reputação. Nada a ver, tá? Aquilo ali é como a criança vai se comportar, como ela vai crescer. A reputação é isso, é o desenvolvimento, tá? Isso pode até levar tempo, mas passinhos certos agora, a sementinha que você planta agora, mais tarde vai estar uma árvore linda, cheia de frutos, tá? Mas precisa acontecer. E aí, qual é o melhor momento da gente investir, né? De começar, tá? Gente, o melhor momento que eu vejo é agora, tá? Ai, eu tenho a vontade, eu quero fazer, eu quero acontecer, tá? Você estabelecer, eu acho que tudo na vida a gente tem que estabelecer um pouco de metas. Eu vou modificar isso, eu vou fazer isso, eu quero crescer tantos por cento, quero atender tantos pacientes novos, eu quero fidelizar por ano tantos pacientes. É você ir nessa conta e tentar fazer essas estratégias para conseguir atingir sua meta, tá? A solidificação na odontopediatria, ela leva sim o tempo, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar, tá? Para a gente conseguir fazer essa expansão, certo? Eu tenho um exemplo bem legal de uma mentorada, a Laura Ribeiro. Ela começou a aumentar a visibilidade dela, né? Quando se tornou uma referência em odontopediatria. Ela começou pouco reconhecida na cidade dela. Começou a investir em marketing, criar conteúdo educativo voltado para os pais, né? Mostrava resultados. E aí, isso, gente, foi significativo para o crescimento dela, né? Na prática, tá? A mesma coisa, parecida, né? Começou com o Marcelo, ele focou, né? Começou a oferecer workshops. Olha que massa, que insight ele deu, sabe? Workshop, participava de eventos comunitários, né, para os pais, nas escolas, né, sobre cuidados dentários. Gente, ele começou a captar pacientes e demandou uma crescente, ganhar reconhecimento. Isso é excelente, porque ele foi trabalhar diretamente com o público, com os pais, quem leva as crianças para a escola. Então, esse insight dele fazer workshop na escola, de eventos comunitários, foi maravilhoso para o crescimento pessoal dele, né, para o reconhecimento, porque ele começou a captar muito paciente devido às informações que eles tinham dado aos pais naquela palestra, e foi um sucesso. E como foi grande o reconhecimento dele a partir disso, tá? Como é que eu vejo, assim, errado a forma com que o pessoal faz, né, os colegas faz? Eu acho que um dos pontos errados é o colega ignorar que a gente precisa ter nas redes sociais uma imagem de autoridade, não só nas redes sociais, mas em todo local que você anda, né? Escolas, na cidade onde você vive, no bairro onde você vive, né? Você tem que ser, né? Você tem que ter essa postura de autoridade no ambiente de trabalho, com os outros colegas, certo? Eu acho também que a galera
eles acabam errando por ignorar o marketing. Hoje a internet, ela é sim uma realidade, tá? Não tem como a gente fugir disso. A gente tem que ter uma presença online, tem que estar falando, a gente tem que investir na internet, tá? Não focar apenas nas habilidades clínicas, certo? Eu sou muito bom nessa técnica, mas eu também preciso construir essa reputação da forma com que eu atendo, das experiências que esses pacientes estão tendo. Outro ponto que o pessoal erra, não participar de eventos voltados para o nosso público, gente, tá? Então, se você é odontopediatra, se a escola chama na Feira das Profissões para falar sobre odontologia, ou se a escola está disponível para te receber, para fazer uma palestra para os pais, por que não, minha gente? Esteja onde está seu público, tá? E o último erro que eu acho bem grave é desconsiderar os feedbacks, né? A gente tem feedbacks na hora que atende dos pais, a gente tem feedbacks dos nossos próprios pacientes. Gente, eu preciso, isso faz o crescimento. Então, vejam os retornos, avalie seu atendimento. Poxa, será que esse atendimento realmente deixaria a pessoa feliz, certo? Isso seria... Tudo isso que eu falei pra vocês é o jeito errado, tá? É onde os pontos que eu vejo, onde frequentemente os colegas erram quando vão atender crianças, né? E querem construir essa reputação. Acabam que eles ignoram isso que eu tô falando pra vocês e eles erram mesmo, tá? Ficam com medo da concorrência, ignoram os feedbacks, tá? Não se engajam nem na comunidade onde vive. Isso é um erro muito comum. E o pessoal acha que não, tá de boa, né? Não, tá tudo bem. E não é, tá? Eu preciso estar onde tá o pessoal, o meu público, certo? Qual é o jeito certo da gente conseguir esse reconhecimento? Gente, eu falei essa palavra muitas vezes hoje já. Primeiro, investir numa formação especializada. Preciso. Tá? Para atender criança, eu preciso ter conhecimento. Não basta só eu gostar, não basta só eu fazer piada, eu ser simpática, não. Tá? Eu preciso ter conhecimento, tá? Eu preciso ter habilidades específicas para atender criança, certo? Outro ponto certo que seria trabalhar a nossa marca pessoal, tá? Eu preciso que os pais me reconheçam, né? Essa marca pessoal eu vou trabalhar online, né? Oferecer conteúdos relevantes para os pais, para as crianças, tá? Participar de eventos, workshops, para poder fazer e explicar. E Carla, tu vai passar as coisas para os pacientes, eles vão ficar tão sabidos que não vão para o seu consultório. Engano seu, tá? Engano seu. Minha felicidade seria se eu tivesse muitos pacientes só para prevenção. Seria ótimo, né? Porque existe a necessidade. E outro ponto é sempre, né, o reconhecimento dos erros, solicitar feedbacks, onde é que a gente pode melhorar. É muito humano a gente reconhecer aonde a gente erra e sempre tentar melhorar, né? O sempre tentar melhorar e acertar, isso faz a gente crescer, né? E quando a gente cresce, a gente é reconhecido. Por isso é importante, tão importante, a gente ter esses feedbacks, solicitar, né? E reconhecer onde estão nossos erros, certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é como a gente se torna reconhecido. Então, para eu dar a dica final para vocês, como é que a gente faz para ser reconhecido. Eu vou dar algumas dicas. Eu acho que vocês deveriam começar trabalhando a rede social de vocês, né, postando conteúdos, né, nas redes sociais que sejam interessantes para os públicos infantil, para as famílias que vocês querem acessar, ter um cronograma de publicação, quantas vezes você vai publicar, responda perguntas comuns para os pais,
Além disso, você pode organizar lives, palestras, né, com conteúdos relevantes. Peça para os pacientes satisfeitos compartilharem, recomendar a você, isso é importante também. É uma publicação de menor custo, mas que isso vai gerar um grande reconhecimento das pessoas com você, tá? Isso não começa daqui a pouco, deixa eu me organizar, deixa eu ajeitar. Isso começa agora, né? O reconhecimento, eu trabalhar o meu reconhecimento, o primeiro passo que eu dou é quando eu saio da faculdade, que eu pego o meu diploma. Se eu quero ser reconhecido, eu preciso começar de agora, não esperar ter um consultório grande, não esperar ter uma grande estrutura, enfim, terminar uma especialização, uma pós-graduação. Não, o reconhecimento começa agora, onde quando você estiver trabalhando no seu consultório, independente aonde você esteja trabalhando, se você quer ser reconhecido para atender criança, comece agora, segue essas dicas que eu dou, tá? Gente, eu vou ficar aqui, né, nessa live. Eu tenho duas coisas para dizer, certo? Sexta-feira tem outra live, não vão esquecer. E a outra coisa, na bio tem um link que vai dar acesso ao grupo do WhatsApp, onde eu vou postar informações, né, sobre cursos, vou postar informações sobre essas estratégias que a gente pode fazer na clínica para poder crescer no consultório, no nosso atendimento. Então, entra no link da Blio, clica lá, entra no nosso grupo do WhatsApp, que tá muito legal, combinado? Um beijo bem grande para todo mundo, boa noite e até sexta.